O meu nome é Aparecido Soares de Alcântara Filho. Nasci lá numa cidade bem pequenininha do Paraná chamada Nova América da Colina. Minha infância foi muito bacana, assim, livre, né? Como a gente morava na zona rural, então pude desfrutar de bastante liberdade, nadar em rio, subir em árvore, brincar, né? Então foi assim, talvez hoje eu tenha um espírito bastante aventureiro e livre também por conta disso, né? Que é essa coisa que está registrada. Olha, não sei se seria influência, né? Eu sempre gostei do conhecimento, né? Então, assim, sou bastante curioso para aprender coisas novas, né? E também acho que meus pais me ajudaram, assim, a me elegeram como uma pessoa que seria talvez o filho mais inteligente da família, né, e tal. Não puderam falar que era o mais bonito, então jogaram o mais inteligente, né? Eu não sei se isso, certamente isso influenciou bastante. Então, quando eu comecei, assim, a ser alfabetizado, eu fiquei bastante empolgado, né, de querer conhecer mais e tal, embora tivesse poucos recursos. Mas lá naquela época eu já tinha, assim, a certeza de que eu tinha que continuar estudando, né? Mesmo porque eu não queria ter a vida que meus pais tinham e tal, ter toda aquela coisa, né, de ter uma vida melhor, né, poder dar uma vida melhor para os filhos e tudo, né. Momentos inesquecíveis da escola, deve ter bastante, sabe, a gente faz bastante recortes, né, então, assim, de professores que me inspiraram, talvez a professora que me alfabetizou, né, que era bastante paciente, né, eu fui alfabetizado naquela chamada escolas multisseriadas, né? Porque não era uma turminha só, então tinha o pessoal que já sabia, que era o pessoal do segundo ano, né? Tinha a gente que era do primeiro que ainda não sabia ler, né? Na época não tinha pré-escola, não frequentei pré-escola, né? E ela era bastante paciente, então talvez isso, né? Assim, pode ter me influenciado, mas na época eu não tinha consciência disso, né? Aí no ensino fundamental 2, professores assim muito bacanas, que eram assim muito amigos da gente, né? E a gente gostava porque fazia brincadeiras, porque umas piadinhas, né? E a gente também podia frequentar a casa dele, porque a cidade era muito pequena, né? Então era bacana assim de conviver com eles. Aí tinha aquele professor mais austero, né, que a gente também falou, esse é bom, né, porque ele ensina direitinho e não dá moral para ninguém, né. E tinha o outro que jogava a gente lá no fundo da sala para parar de conversar, né, porque ela podia, hoje daria processo, né. Então aí vai para a faculdade, né, professores muito bons na faculdade de filosofia, que foi a primeira que eu fiz, né. Um professor bem antigo, já o idoso, né? Era o meu filho, antigo da faculdade, idoso de idade, ele tinha uns 80 anos já. Então ele era muito, muito brincalhão, né? Mas também sabia demais. E a gente falava, pô, esse cara, porque ele chegava lá sem nada, nem material nenhum, e conseguia segurar a gente em 4 horas de aula, assim, sem parar, né? Só com a... Então, assim, muita gente me foi influenciando. Aqueles também que a gente não quer ser de jeito nenhum, né? Tem aqueles que falam, esse professor, eu não quero ser como esse de jeito nenhum, então também influencia para um outro lado, para buscar outros caminhos. Então, assim, em termos de vocação para o magistério, eu ainda hoje me questiono, né, se eu tenho essa vocação. Já estou há 34 anos no magistério. E me aposentei já da rede estadual, continuo na rede particular. Mas, assim, como eu tenho esse apreço pelo conhecimento, né, talvez seja aí, né, essa questão, né? Então, quando eu fiz a faculdade de filosofia, não foi para fazer a carreira de professor. Era uma outra circunstância, tinha um outro projeto de vida que acabou depois, acabei abandonando e aproveitei a faculdade, né? Eu tinha que trabalhar e comecei a dar aula, que era o que dava para fazer, era para ser algo provisório, e aos poucos eu fui tomando gosto. Então, assim, não sei se é a vocação, né? Muitas coisas assim foram por coisa de circunstâncias. Talvez se fosse para escolher mesmo, não sei se eu escolheria, mas me adaptei bem, né? E
fiz uma carreira que eu considero que é de sucesso, né, que é bem sucedida, né, não ganhei muito dinheiro, porque não dá para pensar nisso, né, mas ganhei muito conhecimento, fiz muitas amizades, né. Hoje, agora mesmo eu estava ali fora esperando abrir, já passou alguém, é o professor, né, de carro, né, você não sabe nem quem é, mas você, né, cumprimenta e tal. Então essas coisas ficam marcadas, né. E semana mesmo eu fui dar uma palestra numa escola, encontrei 2 ex-alunos que estão no magistério, né, e falaram da minha importância na vida deles, né, a referência e tal. Então tudo isso ajuda bastante. Sim, acho que tem vários trabalhos. Tem alguns assim que são mais estrondosos, né? Mas eu acho que nem sei se eu tenho alguma coisa assim. Porque na educação a gente trabalha muito com subjetividades, né? Então a revolução ela acontece de dentro para fora e vai devagar, né? Talvez se eu tivesse noção assim de quantas vidas eu afetei de alguma forma, né? Eu poderia dizer assim, mas um filósofo que é uma das minhas referências, chamado Sócrates, ele fala sobre o papel do educador como sendo uma mosquinha bem quase imperceptível, aquele pernilongo que fica zunindo no ouvido da gente para não despertar, e a gente não consegue nem enxergar, mas ele está ali, né? E de certa forma ele vai nos despertando. Então assim, eu acho que dos trabalhos que eu fiz, né, que eu me lembro com bastante orgulho, já foi lá no meu processo de alfabetização, quando ainda tinha, acho que 7 anos, né, eu comecei a demonstrar assim, um gosto pela aprendizagem e tal, e tinha um senhor que trabalhava conosco no sítio do meu pai, e ele era analfabeto, né, e ele também pediu, podia aprender com você, né, e aí eu chegava da escola no fim do dia, e depois do horário de trabalho dele, a gente ia lá para uma mesa e tal, e eu ensinava ele, né? Eu consegui alfabetizá-lo, né? Com 7, 8 anos. Acho que esse foi um grande feito meu, né? Também eu acho que durante o processo de educação, eu fui uma pessoa bastante intranquila, né? Intranquila no sentido de não me acomodar, né? Eu entendo que a nossa educação, ela é uma educação que precisa de muitas coisas, muitas melhoras, né? E eu sempre primei por isso, né? Então, de apresentar coisas novas, fazer projetos novos, né? Como, por exemplo, trabalhar com crianças não é o meu público, né? Meu público é ensino médio, né? Mas já trabalhei com crianças do 1º, 2º ano, com filosofia, né? Tanto trabalhando com as crianças em projetos assim espontâneos, para ajudá-los a refletir já desde aquele período, né? Porque a criança, ela, na verdade, ela já é mais reflexiva do que a gente, né? É que com o tempo a gente vai perdendo essa capacidade de questionar, né? Então o que eu fazia lá era tentar fazer com que elas mantivessem aquilo que já é próprio delas, que é essa natureza especulativa. Eu acho que é isso que eu citei, o professor assim que vem, né? Essa virada de chave que eu logo quando falo em professor, eu lembro dele, é esse Porfírio, né, que é o senhorzinho lá da filosofia, né, que era muito bom, né. Então, quando eu pensava assim em ser professor, né, eu me mirava nele. Eu acho que até faço um pouco disso, né, algumas piadas que ele fazia, tal, piadas inteligentes, né, que de repente, se a gente não tivesse prestando atenção na aula, era uma tática dele, né? O pessoal estava rindo e você não sabia por que vocês estão rindo, né? Porque era assim, né? Vinha no meio da fala, vinha uma sacada, né? E ele era muito engraçado, né? Assim, era surdo, né? Aí ele usava aparelho, fumava pra caramba, né? Porque naquela época podia fumar, né? A faculdade tinha um tablado, assim, ficava lá em cima, o professor ficava lá em cima, né? E aí quando a gente queria fazer intervenção na aula dele, tinha que levantar a mão. Aí, como ele já era idoso, tinha que ter bastante paciência de esperar ele descer, né? E nesse momento a galera ficava aquele silêncio. Por quê? Porque ele vinha assim, bem devagarzinho, né? Aí quando ele chegava perto de você, que ele ligava o aparelho, né? E daí ele ia escutar. Por isso que ele dava uma aula bem tranquila, porque também você podia cair o mundo, ele não estava nem aí, né? Aí ele ligava o aparelho e você te ouvia com bastante atenção. Aí quando você
falava alguma coisa pertinente, né, que ele julgava que valeu a pena dele sair de lá para vir te ouvir, ele continuava ali a conversar com você e passava. Mas quando era alguma coisa assim, sem muita importância, ele simplesmente desligava o aparelho, virava as costas e continuava a aula. Às vezes ele resmungava assim, tem hora que é bom ser surdo. E aí, você imagina só como é que a turma ficava, né? Então, nós ficávamos assim, cutucando uma ou outra, ó, faz uma pergunta aí, né? Mas era só mesmo para para gerar esse tipo de situação na sala, que era muito legal. Tenho bastante relatos assim, de alunos que são marcantes, né? Tem alguns que não são muito bons, né? Porque a gente acaba ficando preso apenas às coisas boas que aconteceram, né? Tipo aquela coisa de ninguém quer ser pai de filho feio, né? Então, alguns alunos assim que você vê que venceu na vida, né? Que parecia perdido e hoje você vê já com família. E aí você fala, nossa, parece que eu ajudei alguma coisa ali, né? E aí quando você vê que o cara se perdeu, você fala, ah, não prestava mesmo. Então eu tenho assim, algumas decepções, né? De ter, às vezes, querido atuar mais, mas é claro que depende muito dos indivíduos também, né? Mas muitas situações de resgate, né? De tentar entender, né, a situação que a pessoa está passando, né? Porque eu concebo a educação não apenas do ponto de vista intelectivo, cognitivo, né? A gente tem que entender o indivíduo como um todo. E às vezes a pessoa não está na sua, né, assim, na sintonia e tal, não é porque ela não gosta de você, não quer saber da sua aula, mas aí tem todo um processo, né, que está por trás, né? E muitos deles eu consegui resgatar por aí, né? Então, como eu disse, eu fui muito tranquilo sempre, né? E uma das questões que me fizeram aí buscar a psicanálise foi também para procurar entender melhor como funciona cada um, né? Também era um projeto meu já de trabalhar com análise e juntei as duas coisas, né? Mas eu comecei a perceber mais, né, assim, o potencial que o professor tem quando ele sai só da questão do intelecto, do cognitivo, e vai também para o afeto, né, para o emocional, para entender isso. Então, eu recebo muitos relatos hoje, né, de alunos assim que eu encontro na rua, né, que de repente encontra em algum momento e a pessoa fala, olha, né, aquilo que você falou, né, foi fundamental para mim. Teve um caso, por exemplo, de um menino que ele estava assim muito desregrado, a gente não sabia qual que era a situação dele no dia a dia e tal, né? Isso é muito recente. E ele estava assim, entregava avaliação em branco, sabe, dormia na aula e tal, né? E aí um dia ele entregou, né? E eu estava incomodado com isso, né? Daí eu peguei na devolutiva dele, eu coloquei um papelzinho, né, de post-it, né? E falei, olha, você pode ficar bravo comigo, mas eu não vou desistir de você, né? Então, eu vou continuar insistindo em você. E aí passou alguns anos e ele veio me falar isso, né? Que aquele bilhetinho, ele ficou bravo comigo na hora, quase brigou, né? Porque eu estava sendo intrometido e tal, né? Mas que aquele bilhetinho depois, volta e meia ele olhava para ele, guardou, né? E depois ele refletiu quanto que aquilo lá foi importante para ele não desistir. Então, esse é um dos exemplos assim que eu poderia citar. Tenho alguns hobbies, sim, né? Eu gosto de praticar esporte, embora não seja bom em nenhum deles, né? Mas gosto de jogar vôlei, jogar futebol, pedalar às vezes com a família, né? Assistir alguma série legal, passear com a família. Gosto bastante, gosto muito de água, nadar, né? Piscina e tal. Eu acho que sim, as dificuldades da vida, talvez a maior, né? Talvez seja social, né? A dificuldade financeira, tudo, como eu disse, né? Eu morava num lugar bem humilde, né? Minha família tinha pouco recurso, mas eu sempre achei que eu não ia ficar ali, né? Eu tinha essa certeza, né? Que eu ia ter que fazer alguma coisa para sair, né? E também fazer alguma coisa da qual eu não me envergonhasse nem envergonhasse meus pais, né?
Então, isso também para mim era alguma coisa bem clara, né? Então, eu tive uma formação assim básica bem fraca. E eu tive que superar isso depois de estar na faculdade, né? Considero assim questão de a própria questão histórica, né? O período que o país estava passando. Então, eu fui fazer a faculdade de filosofia, que é humanas, né? E no período nosso anterior aí não tinha muito, não se dava, né? Aula de humanas, história, geografia, né? Tinha lá uma educação moral e cívica, o SPB, né? Aquela coisa bem fechada, né? Então eu tive muita dificuldade na faculdade para ter que rever toda essa questão, né? Tive dificuldades financeiras para bancar cursos, né? Comprar livros. Eu tenho questão de problema de saúde congênita, que é problema de coração. Fiz a cirurgia aos 16 anos, né? Minha mãe conta assim que na minha infância eu era muito doente e tal, né? E apesar disso, né? A gente vai vivendo, né? Pratica esporte, eu faço um monte de coisa dentro de uma limitação que o coração deixar. A mensagem para os alunos, né? Eu entendo que hoje a gente está num mundo em que a educação, o conhecimento de verdade, ele é muito importante, né? Então a gente está cheio de pessoas dadas a dar opinião sobre um monte de coisa e poucos entendem do que estão falando, né? Embora as pessoas achem que não, né? Mas eu considero ainda que o professor ele é uma peça-chave em tudo isso, porque ele é o cara que ele é bem intencionado e consegue fazer essa interlocução entre a ignorância e o conhecimento. Então, para os alunos, né, para os estudantes, a mensagem que eu deixo é que eles devem muito, muito respeitar e valorizar os professores, né? Entender que os professores não são adversários, embora às vezes eles estejam lá fazendo algumas interdições, né? E essas interdições também são importantes para o crescimento deles, né? E que eles entendem que o grande adversário que eles enfrentam juntos é a ignorância, né? E que não é um contra o outro, mas a favor, né? Então, para os estudantes, eu diria isso. Para aqueles que não são estudantes, que também, porventura, vá me ouvir, eu também falo sobre o valor do conhecimento, né? O valor do conhecimento como forma de nos humanizar, né? A gente tem uma sociedade que é bastante ainda individualista, né? Parece que a gente não percebe o valor da coletividade, né? E eu entendo que todo esse conhecimento que a gente pode dar, toda essa humanização que a gente possa trazer, é para a gente criar uma sociedade onde as pessoas consigam viver bem de fato, né? Sem violência, sem esse tipo de prática narcisista, né? E egoísta, e que a gente entenda que é uma coletividade que vai fazer a vida da gente se tornar harmoniosa e pacífica.